Olá, hoje o assunto é quente. Google Brasil versus Supremo Tribunal Federal, o STF. Oi, é uma situação bem específica, né? Exato. O Google foi lá e disse para o ministro Alexandre de Moraes, olha, não temos como cumprir aquela ordem judicial. Aquela sobre os dados de quem divulgou a tal minuta do golpe na internet. E não é simples, tem toda uma questão técnica por trás. Sim, vamos mergulhar nisso. A gente se baseou em notícias e análises para entender o que está pegando, os argumentos de cada lado. Vamos às informações? Vamos lá. Tudo começa então com essa ordem do STF pedindo informações, né? Sobre quem teria feito circular essa minuta online. Isso. E essa minuta, só para contextualizar rápido, é aquele documento que foi achado com o ex-ministro Anderson Torres. Que está ligado às investigações de uma suposta tentativa de golpe, certo? E esse documento já estava por aí na internet antes de ser encontrado com ele. Daí o pedido do STF para os dados. Entendi. E aí vem a resposta do Google. E a resposta é um não, mas um não técnico. O ponto central do Google é: a decisão do juiz não traz nenhuma URL específica, nenhum endereço exato. E sem essa URL, eles dizem que não dá para saber qual conteúdo exatamente é para rastrear. É como procurar uma agulha num palheiro sem saber como é a agulha, só que o palheiro é a internet inteira. Exato. A petição deles é clara nisso, né? Diz algo como a ausência de URL impede a identificação do conteúdo. E tem a distinção técnica crucial que eles fazem. Qual seria? O Google Search, o buscador, ele basicamente cria um índice do que existe por aí, em sites de terceiros. Ele não hospeda a maioria desses conteúdos. Ah, entendi. Então, se a minuta estava, sei lá, num blog ou num site de notícias, Tipo os que foram citados, o Cafezinho, o Conjur. a responsabilidade pelos dados de acesso de postagem seria desses sites, não do Google, enquanto buscador. Tecnicamente é isso que o Google argumenta. Eles dizem, olha, o fato de aparecer no nosso resultado de busca não significa que o conteúdo está nos nossos servidores. Faz sentido, tecnicamente falando. Então eles sugerem que o pedido para ter efeito teria que ir para os donos dos sites, com as URLs certinhas. Mas essa questão técnica acaba levantando uma discussão maior, né? Sobre liberdade. Sem dúvida. O Google conecta isso diretamente. Eles falam que aceitar ordens assim, genéricas, sem URL, abre um precedente perigoso. Perigoso como? Pode levar ao monitoramento ou remoção de conteúdo em excesso, sabe? Com um efeito desproporcional sobre a liberdade de expressão e o acesso à informação, roçando na censura. É o que eles dão a entender. Eles dizem que colaboram, mas dentro do que é possível e legalmente claro. Pedidos vagos seriam um risco. Exato. Colaborar sim, mas com regras claras, né? Isso, claro, joga lenha uma fogueira do debate sobre até onde o judiciário pode ir nas investigações digitais, qual o papel das plataformas. Com certeza. Mexe com futuras investigações criminais que dependem desses dados e, claro, tem tudo a ver com a discussão da regulação das plataformas. O PL das fake news entra aí, né? Entra total. É essa a tensão. Controle do Estado, responsabilidade da plataforma e os direitos de todo mundo. Liberdade de expressão, acesso à informação. Interessante que uma das fontes que a gente viu até levanta uma crítica sobre como o pedido do STF foi feito. Sim, alguns comentários apontam que talvez a ordem não foi, digamos, tecnicamente perfeita. Perguntou mal, talvez tenha faltado esse detalhe técnico da URL. É uma possibilidade. E essa mesma análise traz um ponto curioso sobre o histórico do Google. Lembra que o Google já cumpriu outras decisões do STF, algumas bem polêmicas, É verdade, eu lembro de algumas discussões. que foram descritas na fonte como estapafúrdias ou incumpríveis, e o Google cumpriu. Daí a pergunta, por que agora essa resistência? Mudou postura ou esse caso é tecnicamente diferente mesmo? Fica essa dúvida, né? Se é princípio, se é técnica ou uma combinação. Bom, o que fica claro é que essa briga Google-STF vai muito além da minuta em si. Toca em pontos-chave sobre poder, tecnologia, direitos. E como a gente vai lidar com a internet no Brasil daqui para frente? Exatamente. É um caso com muitas camadas. E deixa a gente pensando, né? Se esse argumento técnico do Google da necessidade da URL específica colar mesmo for aceito, como isso vai impactar as próximas ordens judiciais para plataformas? Que tipo de precedente isso cria? Exato, como isso vai, na prática, definir os limites da investigação online e da moderação de conteúdo no país? É algo para a gente ficar de olho.